Queridos, continuando o raciocínio aqui, né, vamos continuar a tratar aqui do nosso assunto aqui, que é o assunto relativo a orçamento público. Estamos falando do anexo, que é um anexo de riscos fiscais. Tudo bem? O que é um risco fiscal? Alguma coisa que pode afetar as contas públicas. Alguma coisa que pode afetar os resultados fiscais. Né? Eu já falei dos vários casos. Eu vou informar as providências a serem tomadas caso esses passivos contingentes e qualquer um desses riscos que eu já comentei com vocês venham a se concretizar. Muitas vezes eu tenho uma demanda judicial. Alguém entrou com uma ação na justiça contra o ente federativo. Essa ação é um risco. A gente vai ver daqui a pouquinho que lá na LOA existe uma reserva chamada reserva de contingência que serve justamente para cobrir esses passivos. Principalmente, não apenas, uma demanda judicial. Imagine que eu vou processar um ente federativo, a União, na vara civil. Estou solicitando uma indenização, alguma coisa que aconteceu que eu não gostei. Aí, quando eu processo, tem uma decisão em primeira instância, na vara civil. A União vai lá e perde. O que a União vai fazer? Ela vai recorrer. Ela vai pagar na hora? Não. Ou seja, essa demanda judicial já é um passivo contingente. Porque a qualquer hora, a qualquer momento, se a administração perder, ela vai ter que ter caixa para pagar esse passivo. Aí nós vamos ver que na lei orçamentária anual a gente vai reservar o que a gente chama de reserva de contingência, o dinheiro do excesso de arrecadação e de outras fontes, justamente para cobrir esses passivos contingentes. Perdi a ação em primeira instância. Com excesso da arrecadação, eu já separo o dinheiro para pagar essa ação e aplico. Professor, mas essa aplicação pode ficar lá durante vários anos? Sim. Eu posso usar esse dinheiro para alguma coisa? Para um crédito extraordinário, mas depois tem que colocar no lugar. Mas, em regra, eu não vou usar o dinheiro. Se amanhã, daqui a 10 anos, eu perder a ação, nessa reserva de contingência que está na LOA, ela já me garante o dinheiro para fazer o pagamento desse passivo contingente, para fazer o pagamento dessa demanda judicial. Guarda isso, que isso é importante, guarda isso, que isso é significativo. E, curiosidade, o que é resultado primário, o que é resultado nominal? Porque eu falei para você que na LDO, você tem que ter resultado fiscal, resultado nominal, meta para receita, meta para despesa, tudo bem? Meta para dívida pública, meta para resultado nominal e meta para resultado primário. Rapidamente, vamos entender uma planilha aqui, Você tem a receita corrente bruta. Um pouco mais na frente, a gente vai estudar isso com você. Receita corrente bruta, a gente vai chamar mais na frente de PIT dada. Patrimonial, industrial, tributária, de contribuições, agropecuária de serviços e as provenientes de outros entes federativos. Mais na frente, eu vou dar a classificação econômica da receita e a classificação econômica da despesa. Mais na frente. Aí o que você faz da receita corrente? Você retira o valor relativo às transferências constitucionais. Na União, Fundo de Participação dos Estados, Fundo de Participação dos Municípios. O que é isso? Parte de tributo federal, como imposto de renda, que um pedaço vai para estados, um pedaço vai para municípios. Você retira isso da receita corrente bruta. E você retira também o valor relativo ao regime próprio de previdência do servidor. Você retira um dinheiro para cobrir o fundo, para pagar a previdência do servidor. Da receita corrente bruta, tirando esses três valores, você tem a receita corrente líquida. Da receita corrente líquida, você vai retirar dinheiro para pagar pessoal e custeio e dinheiro para investimentos. Significa dizer, no meu exemplo aqui, 8.000, receita corrente líquida, tira 3.900, tira 1.900, eu vou ficar com 2.200. Isso aqui a gente chama de resultado primário. Professor, resultado primário é diferença entre receita e despesa não financeira. Não financeira por quê? Porque até aqui não tem nenhum juro, não tem nenhum encargo. O que é resultado primário? É aquele resultado que a gente pega a receita corrente líquida, a gente tira custeio e investimento e a gente em seguida tem o resultado primário.
E não tem nada financeiro ali. Até esse momento, não tem nenhum juro de dívida, não tem nenhum encargo, não tem nada. A gente retira, agora sim, o pagamento de juros, que são os encargos, por exemplo, da dívida pública. Aí nós temos o nosso resultado, que é o nosso resultado nominal. Já ouviu falar em superávit primário? É quando a gente tem um valor superior ao previsto. Se eu tivesse, por exemplo, aqui 2.400, superávit primário. Se eu tivesse aqui 2.000, déficit primário. O ideal é que não tenha déficit, porque senão não estou cumprindo metas, né? E aqui nós temos resultado nominal. 1.900 previsto. Se eu conseguir chegar aqui em 2.000, muito bem. Significa dizer que é um superávit nominal. Bacana, muito bom. Se sempre fosse assim, ia ser maravilhoso. O que é resultado nominal, professor? É a diferença entre receita e despesa. Receita e despesa financeira e receita e despesa não financeira. O que significa dizer? É o resultado final, resultado nominal. Imagine que essa planilha didática seja uma estimativa e tenha a ver com as metas fiscais de receita, despesa, dívida pública, os encargos da dívida, resultado primário, resultado nominal. Significa dizer que todos esses valores têm que ser cumpridos. Consegue entender? Eu preciso cumprir as minhas metas. E se eu não cumprir as minhas metas, a lei de responsabilidade fiscal, que não é o foco total dessa aula aqui, ela vai trazer sanções. Por exemplo, quem não cumpre com as suas metas de receita, despesa, dívida pública, juros e encargos da dívida pública, resultado primário e resultado nominal, por exemplo, um estado ou um município não pode fazer uma operação de crédito com a União, porque não cumpriu as suas metas. Não pode receber também transferência voluntária, porque não cumpriu as suas metas. Então o negócio não é brincadeira, não. A lei de responsabilidade fiscal, nesse momento só uma curiosidade, ela é muito séria com relação a isso. Eu preciso ter responsabilidade com a gestão dos recursos e eu preciso cumprir com as minhas metas. Guarda isso, que isso é importante. Anexo de metas fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Daqui a pouquinho, depois que eu falar da LOA, o que é a LOA, o que ela representa, a gente vai se lembrar que lá existem alguns demonstrativos de compatibilidade com o anexo de metas fiscais da LDO e com o anexo de riscos fiscais da LDO. Não vou falar disso agora, porque eu não defini ainda o que é Lei Orçamentária Anual. A Lei Orçamentária Anual, ela é o orçamento propriamente dito. Então, a Lei Orçamentária Anual é o que a gente chama de orçamento propriamente dito. A Lei Orçamentária Anual é a famosa Lei de Meios. É a famosa Lei de Meios Financeiros. O que é a Lei Orçamentária Anual? É uma lei que prevê as fontes de recursos, de onde vai vir o dinheiro, os recursos arrecadados à Receita e fixa os gastos a serem realizados despesa na consecução dos programas de governo. Ou seja, a Lei Orçamentária Anual é o orçamento propriamente dito. Você pode encontrar na prova também o nome Lei de Meios. São os meios financeiros. Você também pode encontrar esse nome. A Lei Orçamentária Anual, segundo a Constituição Federal, ela vai apresentar 3 peças. Ou seja, a Lei Orçamentária Anual, ela vai tratar de 3 temas diferentes. Ela vai tratar de 3 assuntos diferentes. Ela vai tratar do orçamento fiscal, ela vai tratar do orçamento de investimentos estatais e o orçamento da Seguridade Social. Um pouco mais na frente, quando a gente for estudar os princípios orçamentários, a gente vai aprender que existe o princípio da unidade e unicidade, que diz que o orçamento é um só. Mas, professor, o orçamento é um só, ótimo. Mas ele trata de 3 temas diferentes. É verdade. Ele trata de 3 assuntos diferentes. Orçamento fiscal, orçamento de investimentos estatais e orçamento da Seguridade Social. O que é o orçamento fiscal? É o orçamento do fisco. Ou seja, é o orçamento para custear os poderes da União, custear os seus fundos, custear os gastos com os órgãos que fazem parte da administração direta, os ministérios,
Custear os gastos também com a administração indireta, inclusive as fundações instituídas e aquelas mantidas pelo poder público. Aqui você tem o pessoal ativo, né? Tem despesas de custeio, você tem os serviços de terceiros, né? Que estão trabalhando, prestando serviço para a administração, material de consumo, investimentos, sobrando dinheiro, juros e a amortização da dívida pública. E isso no orçamento fiscal, né? Curiosidade, a gente vai ver mais na frente que a principal fonte de arrecadação de receita corrente para o orçamento fiscal é a arrecadação de tributo. E nós temos aqui juros e amortização da dívida. Sabe o que significa dizer? Quando o ente federativo está endividado, ele tende a aumentar a arrecadação, tende a aumentar os impostos. Infelizmente, não deveria ser assim. Nós temos também o orçamento da Seguridade Social, para pagar aposentados e pensionistas, os órgãos e as entidades, os fundos, as fundações instituídas e mantidas pelo poder público vinculadas à Seguridade Social, saúde, previdência e assistência social. Então aqui você tem o pagamento dos inativos, dos aposentados, o pagamento dos pensionistas, inclusive essa peça que é a peça da Seguridade Social é uma peça que para os próximos anos projeta-se um déficit muito grande. Por isso que o governo Temer atual está falando em mexer de novo na Previdência, fazer uma reforma na Previdência e mexer com a aposentadoria. Quer colocar o pessoal, inclusive eu, para trabalhar mais tempo. É, meu filho, não é fácil não. Então nós temos o orçamento da Seguridade Social. E nós temos o orçamento de investimento das estatais. Quando a gente fala para você estatal, entenda empresa pública, sociedade de economia mista. Aquelas que são regidas pelo direito privado. Aí alguém vai perguntar assim para mim, é interessante investir em estatal? Esquecendo corrupção, em especial na Petrobras? É interessante sim. Por quê? Porque a estatal, ela dá retorno financeiro. Esse retorno financeiro é uma receita que a gente vai classificar de receita de capital, e isso é dinheiro para fazer investimento, para fazer obra, construir hospital, creche, posto de saúde, fazer obras e assim sucessivamente. Então nós temos o orçamento de investimento das estatais, ou seja, empresas que a União, direta ou indiretamente, possua a maioria do capital social com direito a voto. Né? Se for uma empresa dividida em ações, se for uma empresa pública, não tem participação de capital privado. 100% das ações são do governo federal. Se for uma sociedade de economia mista, a maioria das ações com direito a voto. Maioria das ações ordinárias. Segundo a LDO, investimento é a compra de um ativo imobilizado, ou seja, a compra de alguma coisa que vai gerar um aumento no patrimônio. Então é interessante investir na estatal, investir no patrimônio dela, investir nas máquinas dela, investir em coisas para as pesquisas, para que ela seja mais lucrativa. Então lembrando que a Lei Orçamentária Anual, a LOA, tem 3 peças: orçamento fiscal, orçamento da Seguridade Social e o orçamento de investimento nas estatais. Lembrando que o orçamento fiscal e o orçamento de investimento das estatais devem ser compatibilizados com o PPA e terão entre suas funções reduzir as desigualdades interregionais segundo o critério populacional. Ou seja, qual que é a ideia? Diminuir as desigualdades. Lembra que eu falei que o PPA era regionalizado? Ou seja, isso aqui, orçamento fiscal e orçamento de investimento, você vai, de forma regionalizada, casando com o PPA, tentar diminuir as desigualdades interregionais. Ou seja, as desigualdades entre as regiões, utilizando-se o critério populacional. É isso que é, né, basicamente, esses 2 orçamentos. Bom, a Lei Orçamentária Anual tem prazo para mandar para o Legislativo. Lembrando que as leis orçamentárias, inclusive a LOA, inclusive a Lei de Meios, são leis ordinárias,
O que é uma lei ordinária? É uma lei de iniciativa do chefe do Poder Executivo. Compete privativamente ao chefe do Executivo a iniciativa de envio da proposta de orçamento. Então, tem que mandar do Executivo para o Legislativo até 4 meses antes do encerramento do exercício financeiro a lei orçamentária anual. Tem que mandar até o dia 31/8. Aí o aluno pergunta para mim assim, professor, se não mandar alô até 31/8, fim do prazo, se não cumprir o prazo, fica valendo como proposta de orçamento o orçamento corrente. Fica valendo o orçamento corrente. Nesse momento eu estou em agosto de 2016. Se Temer não mandar proposta até 31/8, fica valendo como proposta de orçamento para 2017 o orçamento de 2016, que foi enviado em 2015 pela Dilma. Isso aqui a gente vai mostrar. Vai para a Comissão Mista Permanente de Orçamento, que é formada por deputados e senadores, e tem que devolver para a sanção do chefe do Executivo até o encerramento da sessão legislativa. Tem que devolver até o dia 22 de dezembro. Professor, se não devolver até 22/12, encerra-se a sessão legislativa e lá no mês de janeiro, que eu estou quase no Natal, você vai ter convocação extraordinária. Professor, é bom começar um ano, é bom começar um exercício com um orçamento que não está aprovado, é bom? Não é bom não, é ruim. O ideal é começar o exercício com o orçamento aprovado. Então, se não votar até 22/12, o presidente do Congresso Nacional vai fazer uma convocação extraordinária e a galera vai trabalhar no recesso de janeiro, porque eu estou aqui em cima do Natal. Começa um ano com um orçamento que não está aprovado, a receita continua entrando nos cofres públicos, mas o chefe do Executivo não tem legalidade pré-autorizando os gastos. É bom? Não é bom. É bom começar o ano com o orçamento aprovado. Aí é bom. Aí é bacana. Sem ter orçamento aprovado, não é bom, não é bacana. Beleza? Lembrando, a única lei orçamentária que, se não devolvida na data estabelecida, 17/7, não permite o encerramento da sessão legislativa, é a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Essa característica é uma característica específica da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Tranquilex? Bom, eu tenho aqui um esquema que a gente chama de ciclo da LOA. É um esquema muito legal. Então, esse esquema aqui eu falo com detalhes do ciclo do orçamento. Veja bem que coisa interessante. Os poderes e os órgãos têm competência para elaborar a sua proposta de orçamento. Quem tem competência para elaborar a proposta do Legislativo? O próprio Legislativo, incluindo os gastos do Tribunal de Contas da União. Professor, o Tribunal de Contas da União faz parte do Poder Legislativo? Não. Ele é um órgão técnico-administrativo auxiliar do Congresso Nacional para fazer controle externo. Beleza, ele é auxiliar. Só que os gastos dele, o custeio dele, vão fazer parte da peça do Poder Legislativo. E o Legislativo, exemplo, parâmetro, só para você entender que todos os poderes têm a sua autonomia, segundo a Lei de Responsabilidade Fiscal, pode gastar até 2,5% da receita corrente líquida para gastos com o pessoal. Essa proposta vem para o Executivo. Como eu falei para vocês, compete privativamente ao chefe do Executivo o envio da proposta de orçamento. Professor, quem manda a proposta do Judiciário? O próprio Poder Judiciário. Lembrando que aqui vai ter o STF, STJ, TST, TSE, STM, Justiça Federal, todo o Poder Judiciário Federal. Teto máximo, segundo a Lei de Responsabilidade Fiscal, até 6% da receita corrente líquida.
Professor, quem é que manda a proposta de orçamento do MPU? Ele próprio, até o limite estabelecido, 0,6% da receita corrente líquida. Professor, quem é que manda o orçamento, a proposta do Executivo? O próprio Poder Executivo, dentro dos limites estabelecidos. O Executivo vai entrar aqui a administração direta, administração indireta, todos os órgãos, todos os ministérios, todas as entidades, todas as autarquias, agências reguladoras, né? Vamos dizer assim, todas as fundações de direito público, vai todo mundo entrar aqui. E mesmo quem é de direito privado ou uma empresa que a gente chama de estatal dependente, que depende de recursos do governo para se custear, vai entrar aqui. O executivo é o gastão. Eu coloquei esses parâmetros percentuais, que são parâmetros que estão na lei de responsabilidade fiscal. Não é para você ficar decorando não, nesse momento não é importante. Até porque aqui não é uma aula específica de LRF. Mas é para você entender que os poderes têm autonomia para mandar a sua proposta de orçamento. E no caso de pessoal e custeio, teto máximo de gasto com pessoal até 50% da receita corrente líquida. Essa proposta vai para o Poder Executivo. Compete ao Poder Executivo a iniciativa de envio da proposta da Lei de Orçamento. O Executivo, com a assessoria do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e a Secretaria de Orçamento Federal. Ou seja, essas propostas dos poderes vão se transformar numa única proposta de lei orçamentária anual. Essa proposta tem que ir para o Congresso Nacional até o dia 31/8. Acabei de falar para você, se a proposta de orçamento não for até 4 meses antes do encerramento do exercício financeiro, se a proposta não for até 31/8, fica valendo como proposta de orçamento o orçamento corrente. Então vai lá para o Congresso Nacional, para o Poder Legislativo, né? Chegando lá, não vai direto para o plenário. Eu já tinha citado essa comissão quando eu falei de LDO. Existe uma comissão, que é uma comissão mista permanente de orçamento, formada de deputados e formada de senadores. Os parlamentares que não fazem parte da comissão podem apresentar emendas, né? Ou seja, essas emendas têm que estar de acordo com o PPA e têm que estar de acordo com a LDO. Ou seja, eles podem apresentar emendas à proposta original de orçamento. Agora veja bem, se eu estou apresentando uma emenda, significa dizer que eu estou aumentando um gasto. Significa dizer que do outro lado, pela questão do equilíbrio orçamentário, eu preciso cortar um outro gasto. Aumento aqui, diminua ali. É assim que funciona. E tem um detalhe, existem algumas despesas, basicamente, que não podem ser modificadas. Ou seja, algumas despesas que eu não posso anular. Olha que coisa interessante. As emendas à LOA, ou os projetos que a modifiquem, serão aprovados se, tinha acabado de falar, forem compatíveis com o PPA, forem compatíveis com a LDO. Primeira característica. Indicarem os recursos provenientes da anulação de despesa. Se eu apresento uma emenda aqui, é uma despesa nova, eu tenho que anular a despesa lá. Só que tem algumas que eu não posso anular, exceto, o que eu não posso anular? Objeto de emenda. Pessoal em cargos sociais, não é porque eu apresentei uma emenda para comprar uma ambulância que eu posso cortar o salário de um servidor. Não posso fazer isso. O que mais, professor? Serviço da dívida, que são os juros e os encargos da dívida pública. Não posso cortar. As transferências constitucionais. Dinheiro, por exemplo, federal, que vai para estados e municípios, parte da arrecadação federal, artigo 157 e 158 da Constituição Federal. Também existe uma parte da arrecadação estadual do ICMS, que também vai para os municípios. Posso cortar isso? Não posso. Que mais que eu não posso cortar, professor? Olha só, né? Aliás, só isso. E também eu posso apresentar emendas se as emendas forem relacionadas com erros ou omissões.
né? Ou seja, o objetivo de uma emenda também é corrigir alguma coisa que não está legal. E dispositivos do texto do projeto de lei. Para apresentar emendas na Comissão Mista Permanente de Orçamento, eu tenho critérios. Tudo bem? Mas posso apresentar? Posso, se eu estiver de acordo com esses critérios. Chegando na comissão, você vai ter um relator. Esse relator, ele vai apresentar o projeto de lei final de orçamento. E esse projeto de lei final de orçamento é o quê? A proposta original mais as emendas. O que é isso? Projeto de lei final de orçamento. Proposta original que vem da presidente mais as emendas. E essas emendas têm que ter essas características que a gente acabou de falar. Essa comissão tem que aprovar por maioria dos membros o projeto de lei final de orçamento. Tem que aprovar por maioria dos membros o texto do projeto de lei final. Preciso, professor? Preciso sim. Preciso aprovar o texto do projeto de lei final de orçamento. Ou seja, por maioria dos membros da comissão. Maioria dos membros, maioria dos presentes lá, sem problema nenhum, sem nenhuma dificuldade. Aí tem um detalhe interessante. Olha o detalhe. O presidente da República pode remeter mensagem para o Congresso Nacional solicitando alterações no projeto de lei final antes de iniciada a votação na comissão cuja parte a alteração é proposta. Ele pode remeter mensagem, professor? Pode. Vamos supor que lá na comissão mista vai se votar o orçamento fiscal. Até antes de iniciada a votação do orçamento fiscal, o presidente da República pode remeter mensagem ao Congresso Nacional solicitando alterações no orçamento fiscal. Professor, já começou a votar o orçamento fiscal. O presidente pede essa prerrogativa. Vamos supor que vá se votar o orçamento da Seguridade Social. Até antes de iniciada a votação do orçamento da Seguridade Social, o presidente da República pode remeter mensagem solicitando alterações no orçamento da Seguridade Social. Pode? Pode. Depois de iniciada a votação, não pode mais. E nós temos o orçamento de investimentos estatais. Até antes de iniciada a votação do orçamento de investimentos estatais, o presidente pode remeter mensagem solicitando alterações no orçamento de investimentos estatais. Começou a votar, não pode mais, perdeu a sua prerrogativa. Independentemente disso, passou pela comissão? Passou. Passou pela maioria dos membros? Passou. Significa dizer que agora vai para o plenário. Ou seja, tem que passar em ambas as casas. Tem que passar pela Câmara, tem que passar pelo Senado. Na Câmara e no Senado, para abrir a sessão, maioria absoluta. Maioria absoluta, metade mais um dos membros da casa. Para aprovar o projeto de lei final, maioria simples, metade mais um dos presentes no momento da votação. Tem que votar a lei? Tem. Tem que aprovar? Tem. E tem que devolver essa lei até quando, professor? Tem que devolver a lei até 22 de dezembro. A lei tem que ser devolvida para a sanção do chefe do Executivo até o encerramento da sessão legislativa. E já falei anteriormente, se não for devolvido aprovado até 22/12, o que acontece? Encerra a sessão legislativa, vai haver convocação extraordinária. É isso que vai acontecer. Convocação extraordinária. Beleza? Guarda isso, que isso é importante. Lembrando, a única lei que, se não devolvida na data, impede o encerramento da sessão legislativa é a LDO. Impede a interrupção lá em julho, que seria o recesso. Mas no caso aqui, tem que devolver para quê? Para sanção ou veto do presidente da República. Professor, quanto tempo a presidente da República tem para sancionar ou vetar? Até 15 dias.
seja para sanção, seja para veto. Daqui a pouquinho, eu vou falar um pouquinho sobre essa sanção, sobre esse prazo, vou falar sobre a sanção expressa, vou falar sobre a sanção tácita e eu vou falar um pouquinho dessa questão de veto. Porque o veto existe porque a presidente mandou a proposta original e ela recebeu uma emenda lá na comissão. Aí a presidente veta. Ela veta todas ou parte das alterações. Mas daqui a pouquinho eu vou tratar desse assunto. Vou tratar de sanção, vou tratar de veto. Me aguarda. Um abraço!